minhas amigas e meus amigos. É uma satisfação estar novamente na companhia de vocês para apresentar mais um curso do IRI Escola, um curso especialíssimo, coordenado pelo nosso querido professor Pedro Serrano, que está aqui conosco, o professor Valfrido Vardi, e com a minha modestíssima contribuição. É uma alegria estar aqui, sobretudo na presença do Pedro Serrano e da nossa querida Tamires, que é uma grande referência na luta pelos direitos humanos, contra o racismo, e também uma figura ascendente na teoria jurídica nacional. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tamires. Bom dia, Rafael. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tamires. Bom dia, Rafa. Tudo bom? Tudo bem. Hoje nós não temos aqui o showman Valfrido. O Valfrido é insubstituível nessas apresentações. Hoje ele não conseguiu participar, então eu vou aqui ser um arremedo de Valfrido nessa apresentação. E a ideia, como sempre fazemos, é dar um pouco um aperitivo desse curso Autoritarismo, Compreender para Combater. E para isso eu convido você, Pedro, para fazer uma pequena exposição do que você pretende expor nesse curso e um pouco da ideia, né, que nos inspirou na elaboração dessa iniciativa. Por favor, Pedro. Bem, obviamente, o que inspira o curso é o momento que nós vivemos. Nós estamos... O autoritarismo, obviamente, não deixou de existir na humanidade, mas ele mudou sua natureza, sua intensidade, suas formas. A intensidade muda a forma. Essa que é a realidade. Se nós formos ver os elementos essenciais da vida, da sociabilidade humana, eles estão presentes pelo menos há 12 mil anos, desde o período do Neolítico, do fim do Mesolítico, começo do Neolítico, quando a gente começa a usar de forma mais intensa a linguagem simbólica. As pinturas rupestres da época trazem já símbolos geométricos, tal. Desde essa época nós começamos a ter os elementos essenciais de sociabilidade, a produção, que deixa de ser agrícola com a Revolução Industrial, passa a ser industrial. Hoje tem esse fenômeno de comunicação, mas se a gente for ver no macro tempo histórico, os elementos estão aí. O que vão se alterando de tempos em tempos é a intensidade de cada um. Então, intensidade não é um critério secundário. Intensidade muda as formas. E é o que aconteceu com essas formas de autoritarismo. Certos fenômenos foram se intensificando e trouxeram novas formas de autoritarismo. Eu falo no plural, eu tenho uma narrativa, o Rafael tem outra, muito próxima à minha, o Berkovitch tem outra, o Casar aqui no Brasil tem outra, com base no Laval. Na Europa são várias narrativas, quer dizer, então, o que eu vou tentar falar no curso é da minha narrativa, obviamente, que é uma narrativa muito preocupada com a teoria constitucional e com as condições do pós-guerra. Ingressando um pouco na teoria do Estado, né? Então, obviamente, vão haver outros professores com outras narrativas e outras perspectivas, não só narrativas, como perspectivas diferentes, né? Preocupados mesmo com o fenômeno político, como ação política, né? Eu acho importantíssimo. Então, você vai ter uma variedade de abordagens, de narrativas diferentes sobre os fenômenos e de, digamos, perspectivas também diferentes, pontos de vista diferentes, aí de disciplinas mesmo diferentes, eu diria, das humanidades, né? Você vai ter fala sobre o ponto de vista da sociologia, sobre o ponto de vista da ciência política, da teoria do direito. Você vai ter aí uma visão bem ampla, né? Acho que tem historiador também, ou gente que tem, pelo menos, vamos dizer, que circula com intimidade no ambiente histórico. Quer dizer, você vai ter aí um conjunto de exposições que eu acho que vão oferecer para quem se inscrever uma visão bem ampla do fenômeno, que é muito interessante, né? Acho que as narrativas são diferentes, o que é normal. Eu fiz uma pesquisa ampla, pesquiso isso desde o começo dos anos 2000. E realmente isso, a perspectiva ou a visão de que temos uma nova forma de autoritarismo está em diversos autores, eu vou tentar expor quase todos eles, cada um com a sua narrativa, mas o que é importante é o núcleo duro de sentido. E no núcleo duro de sentido, eu creio que esse curso vai refletir o que esses autores, no fundo, dizem,
que é concordarem que estamos perante uma nova forma de autoritarismo, uma forma diferente da que nós vimos no século XX. Acho isso importante porque, por exemplo, na minha narrativa, se eu estiver certo, é uma forma mais sofisticada, mais sutil de domínio, né? Então, aliás, bem mais sutil, cada vez mais sutil. Então, nós precisamos estar preparados para poder identificá-lo onde ele estiver presente e poder combatê-lo, né? Então, é um curso com essa função prática, eu diria assim, né? Então, é isso. Eu acho que nós vamos... Eu convido a todos a, por favor, participarem do curso. Eu acho que é um curso realmente importante para compreender o momento que nós vivemos e para poder agir em cima dele. Muito obrigado, viu, Valim, pela oportunidade de estar falando aqui e de participar do curso, Valim, que me convidou. Eu agradeço muito. Imagina, a gente que agradece. O Pedro é uma referência para todos nós, né, Tamires? Foi o pioneiro na explicação da situação atual, né, dessa debacle democrática que nós estamos vivendo a partir da ideia de estado de exceção, de medidas de exceção dentro das democracias. Então, ao Pedro devemos essa visão pioneira no Brasil e que depois veio a ser lamentavelmente confirmada. Papo de amigo esse. Não, papo de amigo não, a gente deve fazer justiça. E realmente o curso tem essa perspectiva que o Pedro colocou. A gente tentou reunir grandes especialistas de diversas áreas. Daqui a pouco nós vamos falar de cada um deles brevemente, mas eu quero ouvir você, Tamires. Quero ouvir um pouquinho, que você dê também o seu aperitivo sobre a sua aula, que é sobre autoritarismo racista, não é? Por favor, Tamires. Não, acho que antes de tudo eu quero muito agradecer, assim, para mim é uma honra estar aqui nesse lançamento, participar desse curso, né? Eu que acabei de me formar em Direito, terminar o meu mestrado, em que eu falo sobre racismo e sobre política criminal. O Pedro Serrano é uma referência para mim no direito. Eu lembro da graduação, os livros deles que a gente estudava, então participar de um curso junto com ele, para mim é assim, nossa, que legal, né? Tá dando certo esse processo, né? De ensino, de estudo, de pesquisa, quando a gente se encontra com as nossas referências, né? Eu acho que tem esse brilho no olhar, assim, né? Da carreira jurídica. E, assim, a gente está vivendo um momento no Brasil em que eu concordo muito, esse autoritarismo, essas formas de dominação, elas estão se tornando cada vez mais sutis, mas também, ao mesmo tempo, cada vez mais violenta, né? Quando eu falo sobre autoritarismo racista, né, eu falo um pouco sobre a história do Brasil, sobre a escravidão e sobre como, de certa forma, existem alguns territórios no nosso país, nas nossas cidades, territórios que são marcados por um processo de racialização, territórios que são periféricos, que são majoritariamente negros, que é como se o direito e a nossa Constituição ele não existisse, não estasse lá, né? São espaços em que a violência e a morte não são só autorizadas, como são naturalizadas, né? São espaços em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, em que a polícia militar, em que o Estado, ele muitas vezes aparece na sua versão da força, da violência, né, dessas instituições de segurança, e não chega no que se refere em relação às políticas públicas, né, de educação, de saúde. Isso, nesse sentido, ele está ausente, mas está presente nessa face de violência. E essa presença constante e justificada com esse processo histórico de criminalização, que é reforçado pelos meios de comunicação, inclusive, acaba, de certa forma, até autorizando essas violências e esse processo de dominação nesse espaço. E as pessoas, elas naturalizam isso, de certa forma. E ao naturalizar essa violência nesses territórios periféricos, negros, essas violências elas também são autorizadas em outros espaços, porque é isso, o racismo, se tem uma elite, né, se tem uma parcela da sociedade que acredita que quando se domina uma parcela da população, quando se
autoriza a violência e a morte de uma parcela, ela não vai ser afetada, está muito enganada. Né? A gente percebe, inclusive, em outros territórios que não necessariamente são racializados, essa violência também acontecendo, né? Como uma resposta, até certa forma. Então, eu acho que esse curso é fundamental no momento que a gente está vendo para entender e compreender, né? Como que esse processo de dominação e de violência, e principalmente, assim, como essa naturalização acontece para que a gente consiga, de fato, combater e pensar saídas para isso, né? E eu acho que, em especial, inclusive, como a gente consegue pensar saída no que se refere a conversar com a população, a tentar compreender a forma como elas enxergam o que está acontecendo para isso, de fato, mudar. Eu acho que um dos nossos principais desafios no direito, na academia, é porque, como eu sou da periferia, sou da academia, sou militante do movimento negro, então eu me vejo assim, em vários lugares diferentes, e eu acho que um dos principais desafios, né, nessa perspectiva da nossa Tamires acadêmica é tentar trazer essa teoria para a prática, né, e a nossa prática também de movimento social para a teoria também, né? Claro. A gente precisa formular e pensar para ver de fato como se transforma essa nossa realidade, né? E aí, nessa junção da prática com a teoria, como que a vida na periferia, que é onde eu moro, muda, né? Se transforma na prática, né? Como a gente traz isso para cá, assim. Então, é isso, Estou muito feliz, estou muito empolgada e espero que a gente consiga, com esse curso, formar bastante gente, mas, em especial, contribuir para esse processo de mudança que a gente precisa, né, no nosso país. Muito bem, obrigado, Tamires. A sua perspectiva é fundamental para esse curso. Esse curso, a gente não poderia, de modo algum, fazer um curso dessa natureza sem a sua visão. Então, é fundamental. Então, eu gostaria de chamar aí o nosso, como o Valfrido sempre fala, a nossa mão invisível, o Daniel, para colocar o site no ar e a gente começar a mostrar um pouquinho os professores. Olha lá. O nosso site tem ali uma apresentação, um vídeo do nosso querido Pedro, para os amigos, o Pedrão, falando, explicando sobre o curso. Começa ali com o vídeo e depois tem todas as explicações. O Daniel está passando para a gente um pouco a introdução para quem é o curso, para quem não é o curso. Então, para quem gosta de governo autoritário, não valoriza a democracia, não é realmente o curso mais indicado. Então, tem toda uma explicação. Aqui a coordenação, como eu já disse, é compartilhada aí por mim, pelo Pedro e pelo Valfrido. E depois nós temos aqui os professores. O que eu proponho, Daniel, que a gente vá ali para a programação, aí a gente vai falando da programação e cada professor. Assim a gente já avança bem. Então, a primeira aula do fascismo ao populismo na história é com o professor Federico Finkelstein, que é um grande professor da New School de Nova York e que é um grande especialista no tema do fascismo. Aliás, ele acaba de ter o seu livro traduzido para o português, que é uma breve história das mentiras fascistas, cuja leitura eu recomendo a todos, inclusive. É um historiador muito importante e que abre o nosso curso. A aula 2, Fascismo, um alerta, é da professora Márcia Tiburi, que dispensa qualquer apresentação, né, Pedrão? Sem dúvida. É uma grande filósofa, uma pessoa que também tem uma produção em matéria aqui de fascismo relevantíssima, né? Aula 3, nós temos a personalidade autoritária, com o professor Christian Dunker, professor titular de psicologia, nosso, talvez, o mais destacado psicanalista brasileiro, né, professor titular da USP, que vai nos brindar com essa aula sobre a personalidade autoritária. Aula 4, autoritarismo líquido, com Pedro Serrano. Vocês já tiveram aqui um pequeno aperitivo, né? E é interessante também que a teoria do Pedro, porque ele é muito modesto, então ele não fala essas coisas, mas agora também está repercutindo muito fora do país. Então, a partir da nossa experiência brasileira e das reflexões que ele desenvolveu aqui,
sobretudo os países europeus que estão vivendo agora também essa onda de esvaziamento das democracias, estão ouvindo muito, Pedro, sobre a sua teoria do autoritarismo líquido. A aula 5, Estado de Exceção, a Ditadura e o Espectro da Repetição, com a nossa querida Marie Goupy, que é professora do Instituto Católico de Paris, integra o Colégio Internacional de Filosofia. Pedrão, não sei se você quer falar um pouquinho sobre a Marie, só para que as pessoas tenham um pouquinho da dimensão da sua importância na temática da Estado de Exceção. Acho que seria bacana. A Marie é uma pensadora de primeira, foi me orientando agora em ciência política na Católica de Paris e co-orientadora na Nanterre, junto com a Charlotte Girard, né? E onde eu desenvolvi aí a etapa, diria que mais recente dos meus estudos sobre autoritarismo, estado de exceção e teoria jurídica, né? E ela é muito interessante. Ela tem um livro que eu acho excepcional que trata da relação entre neoliberalismo e estado de exceção, né? E desenvolve esse trabalho de pesquisa há muitos anos, é muito rigorosa. Ela leciona na Sciences Po e na Católica de Paris, né? É uma professora muito conhecida, muito respeitada lá, né? E que, quer dizer, fez um mestrado, doutorado e pós-doutorado brilhantes, né? Eu acho que é uma pessoa que merece muito, jovem ainda, não tem 50 anos, eu creio, mas assim, ela merece muito ser ouvida por todos nós aqui no Brasil. A França é interessante. Nós, no Brasil, nós temos uma característica que o uso do sistema de justiça como, vamos dizer, soberano que impõe medidas de exceção é algo mais nosso, típico aqui da América Latina, mas que agora migrou para a Europa. As coisas ruins circula fácil no mundo, viu, Rafa? Então, eles agora estão começando a enfrentar isso lá, por isso que o diálogo entre nós se tornou muito rico, né? Eles estão enfrentando agora esse problema lá, iniciando de uma forma ainda não, vamos dizer, não é ainda espinha dorsal das medidas de exceção dele, continua sendo o chefe do executivo, mas já começam a haver processos de exceção, lawfares, etc. lá. Então, e ela está muito atenta aí, tanto ela quanto a Charlotte estão muito atentas a isso. Agora, por outro lado, ela tem uma formação erudita clássica que vai dar para nós uma noção de estado de exceção muito consistente em termos, eu diria que em especial em termos filosófico-políticos. Nós vamos ter uma aula de ciência política, filosofia política rara de se ter. Acho uma oportunidade importante para quem puder entender, e vai estar ali. A Marie reflete hoje muito do que é o pensamento moderno de teoria política francesa. Então, acho que é uma oportunidade das pessoas verem o que está rolando na França, que é um dos centros mundiais, eu diria, de produção intelectual humanística, para poder entender o que está rolando lá na cabeça das pessoas. É uma oportunidade única mesmo. Aliás, parabéns a você que montou o curso, Valinho. Ele fica aí, ele divide comigo, com o Vard, mas ele que montou. E está um curso primoroso mesmo. Imagina. Aliás, eu quero manifestar mais. O Vard e o Valinho são duas pessoas excepcionais. Eles conseguem equilibrar um bom desempenho profissional no ambiente da vida profissional, praticamente da vida, no sentido de advogar para clientes importantes e serem advogados de muito destaque, sem abrir mão do que pensam. Ele e o Vard têm essa característica, né? Sem abrir mão da visão crítica, de uma visão progressista, humanista, né? Sem fazer nenhuma concessão nesse sentido. Eu acho uma situação rara isso, muito rara e admirável, viu? E o curso foi ele que montou, estou vendo aqui que ficou bacana. Nada disso. Mas e também ressaltando que todos, naturalmente, essas aulas, a do Federico e da Marie, são todas legendadas, né, em português. Então, é uma oportunidade realmente de ter acesso, né, em primeira mão a um conteúdo extraordinário, né? O Pedro colocou muito bem aqui a importância da Marie. Aula 6, Causas Geopolíticas da Revivescência do Autoritarismo no século XX. Vai ser com o nosso querido Valfrido Vard, o nosso presidente do IRI, a nossa máquina aqui todas essas iniciativas. A aula 7, Democracia e os Códigos Invisíveis, Algoritmos e Autoritarismo, com o Sérgio Amadeu, né, que o Pedro também conhece muito bem, né, Pedro? Muito, Serginho. Então, o Sérgio é um... Faz anos que a gente não se vê. A última vez que nós estivemos, nós falamos assim, desde que a gente não se vê, caiu um muro aí, umas coisas importantes rolando no mundo.
E aí também, né, Tamires, eu acho que é um traço, ou me parece uma perspectiva fundamental a gente colocar aqui na visão ou na análise do autoritarismo os algoritmos, né? Não, Porque é fundamental, Rafa, mesmo porque, de certa forma, né, quando a gente fala sobre como essa violência ela é autorizada, os algoritmos, as redes sociais, os meios de comunicação são o que fazem a gente naturalizar isso, né, e Claro. justificar e reforçar. exatamente. Né, tem uma disputa ideológica, né, que os algoritmos fazem, né, que essas redes, e o Serginho é incrível para falar disso. Quando eu vi que ele estava no curso também, eu falei, eu vou fazer. Enfim, todas as aulas eu estou muito curiosa para assistir, para aprender também mais sobre isso, né? Mas a do Serginho, com certeza, é uma das que eu tenho mais Não, e é interessante curiosidade. porque é um tema realmente fundamental, né? Porque os algoritmos também são caixas pretas que ninguém não tem transparência e a gente nem sabe que está governando a nossa vida, não é? Exato. Aula 8, Mídia e Política Democrática, com o João Ferres Júnior, professor da UERJ, também uma figura conhecidíssima e um grande especialista em mídia, né, talvez também um dos grandes nomes desse tema no Brasil. Aula 9, Autoritarismo à Brasileira, com a nossa grande Débora Duprá, né, que agora se aposentou, mas foi uma figura exponencial, decisiva no Ministério Público Federal, no Ministério Público Federal que a gente gostaria de ter e que esperamos, né, que tenhamos um dia novamente, né, Pedro? Se a gente tivesse um Ministério Público Federal, né, com os traços da Débora, a gente seguramente estaria em outro patamar de democracia. Então, a Débora teve uma carreira brilhante no Ministério Público, na defesa dos direitos humanos, e ela vai nos dar a sua visão sobre o autoritarismo à brasileira. Aula 10, Política de Memória e Herança Autoritária, do Alexandre Avelar. O Alexandre é professor da Federal de Uberlândia e também, aqui a gente, como todos estão vendo, a gente tentou pegar, sem qualquer concessão, sem qualquer politicagem, o que havia de melhor em cada um dos temas. E o Alexandre é uma das grandes figuras hoje que pesquisam política de memória no Brasil. Ele se dedica exatamente a isso. Inclusive, agora, há pouco tempo, ele publicou um artigo muito, muito importante, junto com a professora Patrícia Valim, na CUT, sobre a questão do negacionismo. Eu recomendo a leitura. Então, é uma figura também que vai dar uma contribuição decisiva no nosso curso, e política de memória é algo decisivo no Brasil de hoje. Essencial, né, Pedro? Porque se a gente verificar o que a gente teve de política de memória e o que a gente tem hoje no presente, a gente vê que a gente, na verdade, não teve uma política... Deixa eu comentar um negócio. Claro. Também tem uma aula que eu acho relevantíssima, que é a da Tamires, porque a Tamires é uma jovem que faz parte de um segmento que surgiu na geração dela, e na geração ligeiramente anterior a ela, que é na teoria do direito, que eu acho que vai mudar muito o perfil do que nós temos na teoria do direito hoje, né? E nós temos uma juventude muito qualificada, sabe? Um núcleo, ainda é uma minoria, infelizmente, mas muito qualificada em teoria, em novas teorias do direito. E uma das ramificações dessa juventude, desses novos quadros, é exatamente essas teorias avaliativas, vamos dizer, identitárias, que têm um sentido muito importante no mundo de hoje. Então, você fazer uma leitura negra e feminista do direito, por exemplo, ou uma leitura, vamos dizer, voltada vamos dizer, a esse tipo de subjetividade e ao mesmo tempo, vamos dizer, de construção de novas formas de teoria avaliativa, não ficar apenas dos de working da vida, não, mas você construir novas formas de teorias avaliativas do direito, né? Eu tenho a Renata aí, Posse, que agora vai desenvolver um doutorado na questão feminista, então tem gente muito boa desenvolvendo isso, né? Pedro, só para comentar. Eu acho que a Tamires representa muito bem essa linhagem, é uma das mais competentes nesse ambiente. Então, acho que também é importante as pessoas assistirem com muita atenção o que ela vai falar, né? Concordo, Pedro. Diga, Tamires.
Não, é que eu ia comentar que a universidade, né, a academia, ela não foi um espaço, de certa forma, feito para, enfim, pessoas negras, mulheres, periféricos. E quando a gente entra nesse espaço, né, o olhar, a vivência, ele acaba mudando, assim, né? Então, eu acho que é fundamental essa fala do Pedro, eu fico muito feliz, inclusive, de ouvir isso dele, porque esse novo olhar, né, essa nova forma de interpretar, que está relacionado, inclusive, à nossa vida, né, a como a gente... Porque é isso, né, a gente pensa e a gente formula baseado na onde a gente pisa, né, na vida que a gente vive, na forma como a gente vivencia, né, a sociedade. E eu acho que esse curso, a forma como vocês construíram, né, os professores que foram convidados, essa diversidade, não, porque é isso, não tem só a gente do direito, tem psicanalista, tem historiador, tem especialista em segurança pública. A Jaqueline Muniz, ela é uma grande referência também. E eu acho que, né, esse finzinho, assim, porque de certa forma a segurança pública, eu acho que terminar com segurança pública e autoritarismo tá diretamente relacionado a uma questão agora, né, do Brasil hoje, né, da forma como esse processo ele se escancara aqui no nosso país, assim. Então, o desenho do curso todo, né, e a diversidade dos professores e dos temas, é incrível, assim. Eu achei muito... É sério, parabéns mesmo. Que bom, Tamires. A gente fica muito feliz de ouvir isso e, na verdade, você é parte fundamental no curso, como o Pedro bem disse, sem qualquer demagogia, e é a Uma pura honra. verdade. É a pura verdade. Espero que não. E aí só na aula 11 que vocês vão ter assim, o desprazer de me ouvir falando Imagine, vai ser a melhor aula. sobre autoritarismo jurisdicional. Então, é um pouco esse diálogo que eu faço de alguns anos, inclusive com o Pedro, sobre estado de exceção jurisdicional e como o autoritarismo jurisdicional, que é sempre mais sutil, o Pedro já disse isso também, que o autoritarismo, se a gente puder dizer assim, o autoritarismo bolsonarista, ele é menos tosco, mas talvez até mais deletério e mais perigoso que o autoritarismo dessas figuras aí da extrema direita. Então eu vou explicar um pouco essa dinâmica e como a rigor o autoritarismo que a gente vive no Brasil, mas em outros países também da América Latina, o autoritarismo jurisdicional está na base, na origem dos autoritarismos de extrema direita que a gente está vivendo. A aula 12, Autoritarismo nos Sistemas de Justiça Latino-Americanos, é com o nosso queridíssimo amigo Pablo Gutierrez Colantuono, uma das grandes figuras do direito público latino-americano. Para além de um professor, é uma figura pública importante na América Latina. Ele é argentino, professor da Universidade de Comal e presidente da Associação Argentina de Direito Administrativo e ministro da província de Neuquén, né, e que tem feito um trabalho nessa província que todos nós devemos ficar muito atentos. Eu sempre falo que é uma luz ali de esperança na América Latina nesse momento tão difícil, né? A aula 13, como a gente já disse aqui, autoritarismo racista, vai ser ministrada pela Tamires Gomes Sampaio, que já nos deu um aperitivo da sua aula, e nós aí encerramos com a aula 14, ou seja, o curso tem 14 horas, Segurança Pública e Autoritarismo, como também a Tamires já disse, a Jaqueline Muniz, na minha, pelo menos, opinião, é a grande especialista em segurança pública no Brasil, professora da Universidade Federal Fluminense, e que também, para além das suas qualidades de pesquisa, tudo, é uma grande expositora. Então, a aula dela é brilhante, é uma pessoa, é uma máquina ao expor, é impressionante. Um raciocínio rápido e que seguramente dará aos alunos aqui uma visão muito particular, mas muito contundente sobre como se estrutura a segurança pública no Brasil. Então, esse é o nosso programa, esse é o programa do nosso curso. São 14 horas, nós temos alguns professores, como vocês viram, os professores estrangeiros, que se misturam aqui com essa gama variada de especialistas das mais diversas áreas do conhecimento. O curso pode ser assistido, ele pode ser acompanhado durante um ano,
então ele vai ficar um ano no ar, né? Porque isso é uma pergunta frequente também. Quando eu posso assistir? Em que momento? É um curso gravado e as pessoas podem assistir quando tiverem disponibilidade para isso. Eu posso destacar uma coisa, Valim? Claro, Pedrão, por favor. Esse curso ele foi pensado a partir daquele curso de introdução à política. Eu iria sugerir para quem tiver desejo de conhecer com mais profundidade que fizesse esse curso junto com o CIPOL lá, com o curso de introdução à política de vocês, porque eu acho que eles se complementam. É verdade. Aliás, esse curso nasceu, o Pedro lembrou bem, da demanda intensa que nós recebemos dos alunos e das alunas do CIPOL a partir da aula sua, Pedro. Não, mas não foi só da minha aula. E não, eu acho mas... que o pessoal que... O CIPOL é um curso muito bem organizado, gente ultra qualificada, e eu acho que ele prepara esse curso, porque esse nosso curso é mais especializado, é mais o tema do autoritarismo. Lá é uma introdução à política. Sim. Então, eu acho que é um curso preparatório para esse aqui, que quem puder fazer antes o CIPOL é muito bom e depois fazer esse. Eu acho que fica uma extensão muito legal, assim, muito... Você tem toda a razão. O CIPOL foi o primeiro curso, né, do IRI Escola. Nós já estamos com mais de 2.500 alunos. Realmente um curso que teve um alcance, continua tendo um alcance extraordinário. Mas vamos lá, Daniel, arraste um pouco aí para a gente falar da parte dolorosa, que sempre o Valfrido fala. Aqui nós temos a parte dos depoimentos, né, que são vários depoimentos, até a propósito do CIPOL. E aqui a inscrição desse curso, ele custa R$210 e pode ser pago em até 5 parcelas de R$42. A gente sempre no IRI tenta, a gente é uma máxima que a gente adota de trazer o que há de melhor no pensamento atual, com o mínimo, vamos dizer assim, de dispêndio possível aos... É claro, custa, a gente precisa remunerar os professores e remunerar a estrutura, mas me parece que é algo acessível e que permite, na verdade, um acesso a esse conteúdo também altamente relevante. Então é isso, pessoal. Eu não sei, Pedro, Tamires, se vocês têm mais algo a dizer, eu não queria mais tomar o tempo de vocês, mas eu acho que nós estamos aqui com uma boa descrição, uma boa exposição sobre o curso e espero, pelo menos na minha visão aqui, eu espero que esse curso motive, como o próprio título diz, uma compreensão melhor do autoritarismo para que dê ferramentas para combatê-lo. Não é, Tamires e Pedro? É isso aí, Rafael. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, viu, Tamires, por a gente ter mais uma vez participado juntos aí de uma palestra, de um evento. Muito obrigado por vocês, viu? Eu vou indo embora. Um abraço para vocês. Obrigado, Pedrão. Eu que agradeço. Um grande beijo, pessoal. Obrigado, Tamires. Boa semana.